bom dia, turma do nosso curso técnico em informática. Estamos aqui novamente com vocês, eu, professor Rildo, junto a vocês. E para hoje, na nossa disciplina de educação midiática, a gente tem assunto muito sério, a gente vai falar um pouco sobre a questão da produção, da questão midiática junto à nossa democracia. Qual a importância da questão midiática junto à democracia? Vou pedindo para cada um de vocês que usem o nosso chat, utilizem disso. Eu quero que vocês aí que estão nas escolas, vocês que estão acompanhando a gente somente pelo YouTube, façam uso do nosso chat, para que com isso eu possa responder possíveis questões de vocês, possíveis dúvidas de vocês, e que vocês possam participar ativamente na nossa aula, mandando ali aquele feedback. E com isso, eu possa sentir o termômetro da nossa aula e saber se vocês estão realmente acompanhando, entendendo esse nosso assunto. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Vamos para o nosso material, produção e uso das mídias e da informática. O objetivo da nossa aula de hoje está em compreender o papel das mídias e da informação na democracia, refletir sobre o acesso eficiente e eficaz à informação. Então, hoje, o nosso tema principal é justamente isso. A gente já entende o que seriam as tais mídias, já falamos bastante sobre as tais mídias. Entendemos que as mídias elas não estão simplesmente algo ligado a jornais, revistas, mas além de jornais, revistas, a própria internet é uma mídia. E dentro da internet nós temos diversos tipos de mídias, as redes sociais, até mesmo o uso de comunicadores como o WhatsApp é algo relacionado à nossa mídia. E hoje, já que entendemos tudo isso, vamos saber o que ela influencia junto à nossa democracia. O que ela faz o que ela tem ali junto ao papel de manter a nossa democracia, de manter a nossa sociedade unida. Vamos falar um pouco ainda sobre a questão o acesso eficiente para essas informações, para que as redes sociais sejam utilizadas de forma aberta, de forma elucidativa, junto à questão da política, da democracia. A importância e o compromisso da mídia com a sociedade. A mídia, seja qual for, tem papéis fundamentais no desenvolvimento de um povo e, por consequente, da humanidade, principalmente em função da socialização da informação, da democratização do conhecimento e do direcionamento psicossocial. Olha só, isso aqui, o quanto é importante, gente. As mídias têm esse papel não somente na questão do levar o conhecimento, mas do direcionamento psicossocial. O que isso tem realmente ligação conosco, a nossa cidadezinha, o nosso dia a dia? Isso mostra o seguinte: conforme as informações, as mídias são utilizadas, isso faz com que aquele povo, com aquela sociedade, ela se transforme. Percebam o seguinte, que dependendo do modo como a informação chega para nós, o conhecimento chega para nós, as ações da nossa vida, nosso dia a dia, poderão ser tomadas a partir dali. Então, devemos sim ver que as grandes mídias, a questão da comunicação, a informação, o modo como ela chega até nós, ela faz mudanças reais na sociedade. Ou seja, as diferentes mídias, os meios de comunicação deveriam assumir para si o papel fundamental de elevar o nível de informação e conhecimento da população, tornando-a intelectualmente mais desenvolvida e tecnicamente mais útil. Então, o modo como a informação chega até nós, o tipo de informação, a qualidade da informação. Você se manter sempre informado. Em nossas aulas aqui eu sempre digo para vocês, se mantenham informados, se mantenham ligados às várias mídias, assista o jornal, assista não só um jornal, não vá só para uma rede, assista a diversos jornais,
procure a questão da informação, a informação em si escrita, informação visual. Então procure informação em diversos meios, não fique focado em um só meio, pois a partir daí nós temos o quê? Nós temos o pensamento crítico. A criticidade, ela é essencial para o desenvolvimento de uma sociedade. Dentre os meios de comunicação, antes muito lentos, a telegrafia foi o primeiro verdadeiramente moderno, seguido pela telefonia, o rádio, a televisão, a transmissão por cabo e satélite, no nosso caso recentemente a internet, que é tido por muitos como o mais espetacular invento. Ainda em desenvolvimento, ela continua a se evoluir, tá? E a chegada do 5G, não me deixa mentir, para esse nosso último milênio. Então, o modo como a informação chegava até nossas casas, chegava até nós, ele evoluiu muito, tá? E vocês com um smartphone no seu bolso agora, que poderá se conectar à internet e receber atualizações de informações de qualquer parte do mundo. Então, algo como um conflito que está a acontecer do outro lado do mundo, há uns 20, 30 anos atrás, se a gente quisesse saber notícias sobre isso, nós deveríamos esperar o passar de um jornal em uma TV, com as informações mais recentes, ou seja, esperávamos algo como um dia todo para termos essas informações. Algo também como ler revistas, informações escritas, que acabava sendo algo como um atraso de semanas. Então, do modo como temos hoje, o fato a acontecer e a gente está ali ligado, estamos ali a receber aquela informação naquele momento. Isso faz com que as informações cheguem ainda num status cru em nossas mãos e faz com que nós devamos ter muito mais o nosso lado crítico ali ligado, aceso e o nosso racional muito mais a trabalhar para que a gente possa gerar algum conceito dali. Na história recente, muitas vezes o papel da imprensa foi decisivo para a deflagração ou desfecho de episódios que influenciaram povos e nações. Esse protagonismo foi conquistado graças à sua natureza e à legitimidade que conquistou da opinião pública, sobre o qual também exerce forte influência. Resultou no privilégio de ocupar um espaço decisivo no cotidiano, outrora ocupado por sacerdotes e adivinhos que anunciavam receber sinais de divindades ou da natureza. Então é algo como, podemos dizer que antigamente, se tínhamos acesso a pensar, se nós, em algum fato que chegasse a nós poderíamos pensar, tomar alguma decisão em cima daquele fato que nos chegava, aquilo já vinha com uma crítica, já vinha mastigado, normalmente provindo, como dito aqui, provindo principalmente no caso de sacerdotes e adivinhos, ou seja, ligado muito à questão religiosa. Diferente do que temos hoje em dia, que as informações chegam até nós e através dessas informações, muitas vezes sem comentários, sem algo crítico em cima, nós que temos que tomar, ter as nossas opiniões em cima daquele tema. Então, como falado aqui, muitas vezes a opinião provinda da imprensa, ela mudou a história. Nesse caso aí, vocês estão vendo essa imagem, o World Trade Center sendo atacado, ali justamente a questão que a partir dessa data aí, isso foi televisionado ao vivo, isso acontecendo ao vivo, a partir daí que foi gerada a chamada guerra ao terror, que os Estados Unidos e muitos outros países partiram contra o terrorismo. E isso não foi simplesmente por causa do ataque, que vitimou mais de 3 mil pessoas, mas não foi só por isso, mas sim por causa da opinião pública, por causa de o mundo todo estava ali esperando um resultado, estava aguardando um resultado do que aconteceria após esse crime hediondo, esse ataque de terrorismo ter acontecido ali na capital dos Estados Unidos.
Contudo, cada vez que uma nova geração de meios de comunicação ocorre, ela própria se constitui num ponto de disputas entre as lógicas do Estado, do mercado e da sociedade civil. Isso aqui é justamente aquele caso de... Por isso que eu sempre falo para vocês, aqui em nossas aulas, a gente sempre falamos para vocês o seguinte: procurem informações por mais de um meio. Não acredite nem mesmo, tá, tudo que sai da boca de quem está sendo televisionado, daquele jornal que você acredita, daquele grande apresentador. Não acredite nem em tudo que sai da boca do Rildo. Você está ali, está escutando, você pode continue sempre com a dúvida. Será que ele está dizendo isso aí? Será que é verdade? Essa tal dessa guerra ao terror, será que ela foi direcionada por causa da questão do modo como a imprensa tratou tudo aquilo? Será que é isso? Deixa eu procurar um pouco, deixa eu fazer uma investigação em cima disso, deixa eu procurar as fontes sobre isso, deixa eu saber um pouco mais sobre isso. Aqui é um fato que ocorreu há tantos anos, eu era ainda uma criancinha nessa época, vocês aí, então é algo que para vocês isso foi há muito tempo e talvez vocês não tenham visto a importância de tal coisa, do modo como isso foi tratado. Então, faz parte de vocês procurarem as fontes. Então, tenha sempre esse lado crítico. Por quê? Porque sempre vemos que a questão do Estado, do mercado, da sociedade, isso sempre está ali voltado, está ali junto às informações. Você pode estar assistindo algo como uma notícia vista como notícia comprada. A notícia que está ali, ela já tem um lado, já foi escolhido, o jornalista, o apresentador já escolheu um lado. Talvez ele esteja falando sobre aquela notícia justamente para tentar direcionar isso ao mercado, direcionar a sociedade ali para a opinião dele, porque cada um de nós, por mais que você não diga que tenha o pensamento crítico, você não veja isso, mas você tem o seu lado, você tem o seu pensamento crítico. E cada vez que você fala algo, que você repassa uma informação, você explica algo para alguém, ali tem um pouco de você, o seu pensamento crítico. Por isso, cada um de nós não podemos simplesmente aceitar, ainda mais provindo do nosso quarto poder, a questão da comunicação, pois isso pode e tem, geralmente, ali a opinião daquele grupo. Então, a gente sempre tem que procurar mais informações para termos mais efeitos, mais pontos para fazer o nosso pensamento crítico. Por isso, a democratização desses meios é sempre um assunto de muito debate e de resultado eficiente. Falar que democratizar esses espaços, ou seja, deixar que o povo tenha sua opinião, que o povo possa ali estar participando da construção dessas notícias, dessas informações, isso é um ponto muito sério, muito grave da discussão por esses meios. Se a gente for ver algo como uma grande rede de televisão, a opinião que ela fala, o modo como ela traz uma informação, o modo como ela toca em um tema, isso induz a que nós sigamos somente aquele caminho. Eles falaram bem sobre tal pessoa, então essa pessoa é uma boa pessoa. Eles estão demonstrando que tal pessoa é ruim, então vamos seguir esse pensamento, essa pessoa é ruim. Então a gente tem que procurar por mais de um meio. O caso da China e a maioria dos países islâmicos são exemplos desse caso. Olha só, porque lá nesses países, nos países como a China, os países islâmicos, a gente vê que lá a questão da informação, a questão do lado da noticiário, tudo isso é controlado. Na China, vocês teriam uma ideia, vocês já devem ter feito essa pesquisa, já devem ter ouvido falar sobre isso, mas em países como a China, certas redes sociais nem chegam até lá, são proibidas. Como, por exemplo, o YouTube ele não é aberto dentro da China. A rede social, o YouTube, o Facebook, ele não é aberto dentro da China. E isso, ainda mais outros buscadores como o próprio Google. Imagine só um país onde o buscador principal não é o Google. Não que eu esteja dizendo que o Google deva ser o procurador, o buscador oficial de informações dentro da internet. Mas a gente sabemos a grandiosidade dele, a gente sabe todas as ferramentas que esse site tem, mas lá ele é proibido, justamente porque ele não entrou nos moldes do governo chinês.
a recente revolução digital, porém, coloca em xeque a própria definição dos meios de comunicação, reestruturando seu papel de forma inédita através da sociedade da informação, algo ainda não completamente delimitado e entendido, por isso incapaz de ser gerenciado, convertendo-se num espaço utopicamente democrático. Utopicamente, gente. Apesar da gente querer que o nosso noticiário, a nossa mídia, ela seja um espaço democrático, mas isso ainda é um espaço utopicamente. É desejado que todos nós estejamos ali participando da criação das informações, estejamos ali sempre a par de tudo, como está sendo criado, como está sendo coberto certos fatos, mas sabemos que isso é algo utópico, pois cada jornal que você assiste, seja qual a rede que você está acompanhando, a emissora que você está acompanhando, seja o jornal escrito que você esteja acompanhando, ali, naquele editorial, tem a opinião própria, tem a opinião do jornalista, tem a opinião daquele grupo. Então, por isso, a gente não deve ficar preso a um só caminho. A gente tem que buscar diversos caminhos e tomar ali ter o nosso próprio pensamento crítico em cima daquilo. Por um lado, os meios de comunicação de massa, como os jornais, o rádio e a televisão, vivem um processo dicotômico na relação emissor-receptor, onde a internet e o suporte digital ao mesmo tempo comportam individualização e a democratização da comunicação e a respectiva interação, permitindo novos meios que, por sua vez, afetam os meios de comunicação em massa, como os que conhecemos. Então, se a gente voltar no tempo, voltarmos 30 anos atrás, onde, se você quisesse ter a notícia, imagine só, há 30 anos atrás, algo como a guerra que a gente vê que está acontecendo no nosso dia a dia, a gente acompanha essa guerra lá do outro lado do mundo. Para ter informações sobre algo como essa guerra, você deveria acompanhar o noticiário, no máximo 3, 4 canais que passavam ali na sua TV. Talvez você tivesse informações provindas de rádios que fazem e faziam também parte desses grupos, que eram os mesmos da TV. E aí a informação já vinha ali com o pensamento crítico do jornalista, daquele grupo todo já trabalhado. E aí tínhamos que simplesmente aceitar que aquilo era real, que era daquele modo e pronto. O máximo que você tentasse ter um pensamento crítico em cima daquilo, você não tinha fontes, pois isso acontecia em algo distante a você. Hoje em dia, por isso que eu sempre falo, vocês têm que buscar a informação. Se alguém chega para você e fala que tal fato aconteceu, se é um noticiário, uma mídia social chega até você com essa tal informação, você já pega aquela informação e busque mais fontes. Tá aí a grande internet, que tem por diversos meios aí, muitos deles só sendo algo como gravado aquele fato, passado de forma nua e crua, sem opinião. Você vai lá, veja aquilo e tome sua própria decisão. Então a gente vê muito disso, e isso acaba mudando os rumos de várias dessas redes de TVs. Uma rede de TV ele pode informar um assunto, mas quando você vai na internet e você busca ali essa informação, você vê que todo mundo está com um pensamento totalmente diferente daquilo que é mostrado naquele jornal, naquela TV. Isso vai acabar tirando o crédito daquela TV. Todos vão ver isso e acaba retirando o crédito. E assim as pessoas param de acreditar naquela TV, ou seja, ela vai perder credibilidade. Então ela tem que seguir com naquele caminho de mostrar aquele fato o mais próximo em cima da realidade, tentando colocar a opinião deles, seja como for, mas eles têm que seguir aquele fato e mostrar da forma real, como é entendido, como o grande público está a entender sobre aquele fato. Então, sim, a internet ela modifica o pensamento do grupo, o pensamento da sociedade como um todo, e toda a sociedade acompanhando as notícias, acompanhando por diversos meios, elas criam esse pensamento crítico, mas de forma social, ou seja, de forma global, algo bem maior. Hoje em dia se fala-se muito
que os povos, que as pessoas, elas têm pensamentos diferentes, muito diferentes do que víamos há 30 anos atrás. Temos pensamentos, a sociedade está com pensamento, com ideias diferentes, mas isso vem justamente da questão sobre os modos como as informações chegam a cada um de nós e como cada um de nós trabalhamos com essas tais informações. Internet é um caso à parte. Os meios de comunicação tradicionais ancorados principalmente na lógica do mercado, com raras e honrosas exceções, têm se preocupado muito pouco com o seu efetivo compromisso de desenvolvimento da sociedade. Então, a gente vê muitos casos de grandes grupos, grandes emissoras, que a gente percebe que elas têm, eu não estou apontando, estou dizendo nenhum nome de outra, mas a gente vê isso como de forma geral, não estou apontando só essa aqui é a mais vista pela sociedade, mas olhando de modo geral, como todas. Cada uma tem sua opinião. Algumas focam mais pelo lado religioso, apontam mais pelo lado religioso, outras vai mais por um lado partidário, político, mas ali a gente percebe que aquele grupo tem sua própria opinião, e o modo como uma notícia chega até nós, ela já vem ali trabalhada com essa opinião. É por isso que a gente tem que ter esse nosso pensamento crítico ali trabalhado. E a internet, ela foge um pouco desse rumo aí, pois as informações chegam de modo livre para nós. E ela não vem com essa questão, principalmente nos pequenos, digamos assim, nos pequenos transmissores, essa questão da lógica do mercado. A notícia foi postada ali, algo, nem que seja algo como você viu em uma rede social, uma informação, e aquela pessoa postou aquela informação atrás de algum like, atrás de visualização. Mas ali não tem algo mais trabalhado, como vemos na questão da TV, na questão do rádio. E ali, aquela informação foi bem mais trabalhada para te tendencionar para comprar algo, para acreditar em algo político, em algum pensamento, seguir algum pensamento. A gente vemos que a internet ela acaba nos deixando muito mais soltos para pensarmos. A televisão, por exemplo, deixou de oportunizar senso crítico há muito tempo, sendo um painel de frivolidades, amenidades, alienação e divertimento e, portanto, não servindo para divulgar nada que implique em pensar. Normalmente esse é o grande problema que a gente vê na questão da TV. Por muitas vezes você passa a sua manhã inteira na frente da TV assistindo algo como horas e horas falando sobre a vida de artistas, da vida de famosos, ou seja, são informações frívolas, informações que não vá lhe trazer nem nada, adicionar nada à sua vida. E aí, isso é justamente a questão da lógica do mercado. Quando uma TV passa horas e horas falando sobre artistas, de suas vidas, ele está aumentando justamente a questão da famosidade desses artistas. Eles estão sendo mais conhecidos, por bem ou por mal, mas estão sendo mais conhecidos. E aí a gente deixa de visualizar aquilo que realmente importa, a educação, a questão da sociedade, a questão de como a sociedade está evoluindo, como as nossas crianças chegam até a escola, quantas pessoas estão ali na marginalidade. A gente para de pensar em todas essas questões e nos preocupamos somente com a questão da vida daqueles artistas. A mídia possui um papel preponderante a ponto de definir os assuntos sobre os quais as pessoas conversam dentro de casa, no ponto de ônibus ou no trabalho. A gente percebe que muitas vezes você está indo para a escola e aí vai conversar com seus amigos em um ônibus, no caminho para a escola, no caminho para o trabalho, e o assunto, o tema ali do dia é normalmente um ponto ligado ao que vimos na grande mídia. E aí o modo como tais informações, o modo como os temas são chegados até nós, pode ser justamente essas conversas. Então, muitas vezes a gente nos pega falando de novo da vida de artistas, falando de, você viu aquele programa
onde as pessoas ficam trancadas em uma casa. É aquele programa famoso, né? E aí a gente falando das pequenas brigas, as rusgas que acontecem dentro daquela casa, aquelas pessoas que até agora há pouco eram totalmente desconhecidas a mim, as brigas e tal. E aquilo se torna uma importância tão grande que a gente vê até pessoas a discutir, a brigar sobre aquilo, acompanhar, seguir. A gente vê pessoas gastar o seu tempo, gastar seus dias seguindo esses famosos em suas pequenas brigas, em suas discussões, como se aquilo tivesse real importância para a nossa vida. Se a gente pensasse, vocês olham o seguinte, muitas vezes a gente vê pessoas discutindo algo como vida de famosos, como time, meu time é melhor do que o seu, uma disputa tão grande, uma disputa tão enraizada ali. E se a gente pensasse que essas pessoas discutissem, levassem a sério, pesquisassem temas que realmente mudam a sociedade daquele modo, como seria toda a nossa sociedade? As pessoas se importando realmente com assuntos que devam ser interessantes, assuntos que devam estar ali na nossa pauta do dia. E mais isso é justamente pela questão da grande mídia, da grande rede, o modo como eles apontam para nós essas informações, como a comunicação chega a cada um de nós. Desse modo, tem o poder de selecionar e definir temas, estabelecendo prioridades. Ou seja, a notícia do dia, vocês percebam isso, vocês acompanham os jornais, seja ele qual a emissora que vocês estão acompanhando. Vocês sentam ali na frente ali da TV, assistem um jornal, e aí você percebe algo como foi gasto 2 minutos para falar sobre algo como educação, algo como um trabalho social, algo novo a acontecer, algo que realmente muda não somente a vida daquelas pessoas que estão ali ligadas àquela notícia, mas até mesmo muitas vezes a nós. Gasta 2 minutos, e aí gasta-se, a gente vê nesse mesmo jornal, coisa de 10, 15, 20 minutos falando de uma notícia frívola, como, por exemplo, falando de como uma equipe de futebol está se portando no exterior. Gasta muito tempo para falar sobre isso. Não que esse tipo de notícia não deu a chegar a nós, mas percebam como a importância de tal tema. Gastar-se 20 minutos de um jornal de 1 hora para falar sobre esse tema, enquanto um tema realmente que deveria ser debatido, como educação, como saúde, é gasto 2 minutos. Então, muitas vezes, a gente percebe que notícias que deveriam estar em pauta, que deveriam ser discutidas, não estão ali. E isso é somente a questão de nós não nos importarmos com aquilo? Não, é questão justamente das grandes redes, das grandes mídias estarem levando a informação que eles queiram que nós estejamos a debater. Então, aquele dali é o tema que eu quero que vocês debatam. Debatam sobre a seleção brasileira de futebol. Pronto, eu quero essa é a pauta do dia. Façam o seguinte exercício. Após vocês terem passado a nossa aula, estiverem um momento da internet aí, eu quero que vocês procurem. Existe a nossa rede social, o Twitter. E o Twitter, ele tem ali os tais Trend Topics, ou seja, as palavras mais buscadas. Façam a seguinte busca, eu quero só que você coloque Trend Topics, ou seja, as palavras mais buscadas do dia. Você vai perceber que das 10 palavras que tem ali buscadas, normalmente 7, 8 delas é falando sobre artista, o escândalo de um artista, só bobagens, coisas que não mudariam nada na nossa vida, não mudam nada. E no máximo ali, olha que eu estou chutando alto, eu estou esperando muito alto aí, no caso desse Trend Topics aí. 2, 3 delas, você vê que é algo relacionado à política, algo relacionado à saúde, algo como isso. Mas em sua grande maioria, a gente vai encontrar normalmente notícias ali que palavras, buscas por temas que não têm um interesse real, não mudam nada, não agregam nada na nossa vida. Por isso, é dada a responsabilidade social, que possui o mínimo que se espera dela e que faça o necessário para contribuir com a melhora da sociedade como um todo, melhorando, por exemplo, a sua agenda de debates. É isso que é esperado do quarto poder. É isso que é esperado das grandes mídias, que têm o poder, imagine só,
um poder desse na sua mão, que você tem o poder de levar a informação que você quer, seja o que for, trabalhado com o seu pensamento crítico, a entrar em cada uma das casas dentro de um país inteiro. Imaginem como é grande esse poder. Você pode entrar na casa de cada uma das pessoas. Imagine como uma grande emissora que tem um jornal famoso e que tenha uma grande popularidade, algo como 40% das televisões naquele horário estão ligadas ali, assistindo aquilo dali. Ou seja, de cada 100 TVs que estão ligadas naquele momento, estou falando só de uma das mídias, na TV, de cada 100 TVs, 40 delas estão ali assistindo aquele tema, assistindo aquele assunto naquele momento. Se é assim, 40 delas estão ali prontas para absorver o que você falar. Então é um grande poder. A gente não leva a sério o que não é à toa que falamos que as redes, a comunicação, a imprensa é o quarto poder, é algo muito forte. Então, o modo como levamos a informação, se formos ver pelo lado das grandes mídias, da grande imprensa, o modo como a informação é trabalhada e chegada à vida de cada um, chega à casa de cada um, o modo como isso, ele tem que ser mais pensado. E é por isso que se fala aqui que ela tem esse papel de contribuir com a melhoria da sociedade, esse pensamento crítico quanto à sociedade. Em se tratando de mídia, temos ao menos o jornalismo informativo, o investigativo e o opinativo. Um dos grandes problemas é quando algum deles vem disfarçado de outro, e principalmente quando o público não sabe discernir entre eles, assumindo a informação obtida como verdadeira, sem condições de análise crítica. A gente vê aí que existem diversos tipos, e normalmente isso não é demonstrado, isso não está ali dito ali. Nosso jornal é um jornal informativo, é um jornal investigativo, opinativo. Ele normalmente vem essa mistura entre eles. Você assiste um jornal, você consegue discernir algo como um jornal aí que você senta meio-dia para assistir a TV. E aí você vê diversos casos, até mesmo na sua cidade. Esses casos que são demonstrados ali, eles são informativos, investigativos ou opinativos. A gente vê que é uma mescla entre todos esses mundos. A gente vê que esses três modos de jornalismo, ele acontece porque um fato, seja ele qual for, o fato violento que acontece na sua cidade, aí, o fato violento que aconteceu do dia, ele sendo falado para você, ele está naquele momento, trazendo uma informação. E aí, diante dessa informação aí, há uma pesquisa. O próprio repórter ele faz uma pesquisa investigativa em si, junto à polícia, seja o que for. Mas em um certo momento, você vê naquela reportagem o jornalista, até muitas vezes se exaltando, mostrando aquela coisa de estar exaltado, estar nervoso ali com aquela notícia, estar revoltado. Ou seja, é ele colocando em si a sua opinião daquele tema. E a gente tem que ter esses três níveis aí, deveriam ser três tipos de jornalismo. Mas a gente acaba vendo essa mescla aí em muitos momentos e aí aceitamos como algo real a opinião daquela pessoa, daquele jornalista, como sendo algo que deva ser levado a sério, já que foi feita uma investigação, e que ele é válido como uma informação, ou seja, os sentimentos daquele jornalista é visto naquele momento como algo informativo. A mídia, ela é essencial para a manutenção da democracia, dito aqui pelo Vitor Blota e Bruno Paes Manso, que ressaltam a importância dos veículos de comunicação para a sociedade. Então a mídia, como um todo, não somente a TV, o rádio, mas a mídia como um todo, ela é essencial quanto à manutenção da democracia. É inegável o papel que as mídias têm hoje na sociedade, seja para o bem, para o mal, em suas variadas formas. Falada, escrita, televisada,
e até aquela feita pelos meios virtuais e outros meios que sejam possíveis. Então, até mesmo você seguindo um youtuber que faz ali de modo individual suas investigações, mostra algo, até mesmo isso, você não consegue encontrar ali as fontes e tal, mas até mesmo isso é importante. Por mais que a gente veja, tal youtuber, tal pessoa está ali, fala diversas informações, mas traz ali a opinião carregada em cima daquilo. Até isso mesmo, até ele fazer esse tipo de informação, trazer essa informação carregada de crítica própria, até isso é visto como algo de grande importância para a sociedade. Porque esse grande youtuber trazer isso para nós, ele traz justamente informações e faz com que o seu pensamento crítico seja trabalhado, desde que você busque novas fontes. Inspiram discussões, ajudam a forjar ou fortalecer um ponto de vista, informam e muitas vezes desinformam. Isso que é o importante. Gente, desconfie. Eu digo que é para desconfiar de tudo que é notícia. Tudo que é notícia que chega, seja por bem, por mal, tudo que é notícia, vocês devam logo desconfiar. Eu desconfio principalmente naquelas notícias que a gente vê algo assim extraordinário. A gente vê algo assim que, não, isso aí não pode ser verdade. Eu vou lá e busco aquela informação. Infelizmente, alguns fatos que a gente vê que parece ali ser totalmente fantasioso, tal, algumas vezes até são vistos, encontradas as fontes como são reais. Mas é justamente esse é um trabalho que nós temos que fazer. A gente tem que parar de aceitar que simplesmente a informação, a notícia, chega até nós e que ela já esteja pronta e que deva ser consumida. Não, ali é um trabalho. A informação que chega a você, a notícia que chega até você, ela seria algo como aquela comida que não está pronta, que você ainda tem que fazer ali num trabalho adicional. Você tem que procurar itens a mais. Ainda não está no ponto para você ir ali consumi-la. Você tem que fazer esse trabalho e gerar ali sua própria opinião. A mídia é essencial para a manutenção de uma democracia. No entanto, isso não significa que às custas deste argumento ela possa manipular, ainda que de forma velada, tudo aquilo que é veiculado, a fim de movimentar a massa social num determinado caminho, como muitos a acusam de fazer. E a gente vê que isso por muitas vezes acontece. Muitas vezes acontece. A gente vê casos principalmente na TV, a gente vê isso, de certas informações que chegam para nós através da TV, que não é bem aquilo do jeito que mostra. A gente vê isso acontecer principalmente quando é próximo a nós, quando se fala de algo como no nosso bairro aconteceu tal coisa. Aí você tem informações muito melhores do que aquele que está sendo informado ali. Por quê? Porque muitas vezes o modo como a informação está sendo passada, ela está sendo velada. Ela foi trabalhada com um pensamento ali no intuito de que aqueles que a assistam consumam aquela informação daquele modo que ele traz, daquele modo que convém para aquela grande rede. Nesse contexto, qual é o papel real da mídia na sociedade? Até que ponto deve atuar e quais seus limites em um Estado verdadeiramente democrático? Então, se a gente sabe que ela tem que estar ali, faz parte dela, informar o povo, mas qual seria o seu verdadeiro papel ali? Porque você levar alguém, você contar um fato, imagine só você aí ver algo acontecer na tua casa, na tua vizinhança, e aí você vai contar aquele fato. Quando você conta, você leva aquela informação e conta aquele fato, é a sua opinião, é o seu ponto de vista. Então é muito difícil que a grande mídia ela leve até nós, traga a informação e que não seja trabalhada ali em um contexto, que não tenha já o próprio lado crítico. O modo certo, o modo correto de cada uma dessas grandes redes fazer é aquilo de trazer sempre a informação e mostrar diversos pontos de vista. Então, mostrar
aquela informação não somente do modo como ela entende, como o grupo dela entende, mas de diversos modos. Ela merece ser demonizada, como muitos fazem. A gente tem que acreditar logo. A gente vê muita gente pregando a seguinte coisa: eu não assisto TV, eu não ouço rádio, eu não vejo nem internet, porque eles só mentem. Todo mundo ali mente, tudo que está ali é só para me deixar triste. Então não vou me afastar de toda e qualquer informação que provém, que venha chegar a mim de qualquer mídia. Isso está correto? Não está correto, gente. Apesar de a gente saber que tem muita coisa que está errada, muito pensamento crítico está ali, o que você tem que fazer do seu lado é justamente receber esse tipo de informação e trabalhar seu pensamento crítico. A gente pode dizer que está tudo errado ali, não, a gente tem que tentar retirar a informação como ela é e nessa informação a gente trabalhar em cima dela. Deve ser vista como um instrumento essencial para a manutenção do Estado democrático de direito, mesmo com as suas falhas. Então, ela é uma ferramenta e a gente, mesmo percebendo todas essas falhas, a gente percebendo que muitas vezes ela é utilizada de forma errada, a gente vê grandes grupos aí tentando direcionar a própria população para um caminho, ela deve ainda ser vista como esse instrumento essencial para a manutenção. Será que ela pode ser vista ainda como isso? Segundo Vitor Blota, que é coordenador do Grupo de Pesquisa Jornalística, Direito e Liberdade do Instituto de Estudos Avançados da USP, e Bruno Paes Manso, economista e jornalista pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência, eles acreditam da seguinte forma: para Vitor Blota, a mídia não pode ser condenada por todos os malefícios da sociedade. Quem normalmente propõe esse argumento são aquelas pessoas que acabam trazendo, pelo papel que elas exercem na sociedade, uma perspectiva mediacêntrica que afirmou esse professor, ou seja, colocando ali em cima, trabalhando essa informação justamente para tentar levar o seu lado, mostrar o seu lado, mostrar somente o seu ponto de vista. E que esse ponto de vista é defendido nessas informações como correto. Esta visão é configurada quando se observa tudo pelas lentes da mídia, de modo que acaba-se amplificando as possíveis relações da mídia. Bruno Paes Manso ressaltou a importância dos veículos comunicacionais, argumentando que o jornalismo é uma das soluções para uma sociedade democrática mais forte. Então, o jornalismo, a gente tem que ver que é o seguinte, como é dito aqui por ele: as informações chegam até nós e ela chegará através de diversos pontos de vista. O que temos como missão é receber essa informação, a gente procurar isso e principalmente procurar as fontes para que possamos, a partir daí, trabalhar o nosso pensamento crítico. Ele também apontou para a importância da mídia como reguladora dos órgãos públicos, sempre atenta para revelar os desvios, para constranger os poderosos em nome de quem não tem poder. Então é outro ponto forte. A gente vê que, por pior que seja uma mídia e outra, escrita, a TV, uma coisa e outra, mas vez e outra ela consegue demonstrar os grandes administradores, os tais políticos poderosos, quando estão errando, quando estão falhando, quando estão até fazendo atos criminosos, e ela consegue demonstrar isso. E por diversas vezes, ela, nesse intuito, ela mostrou para a sociedade essas falhas, e por várias vezes já tivemos aqui esses poderosos caindo. Blota apontou que no Brasil atual há mais aparelhos celulares do que pessoas, e sendo assim, podemos considerar a internet como disseminada no país. A gente já viu aqui nas nossas aulas que só a questão de smartphone, a população já está uma faixa de acima de 85%. É uma média de 86% que a gente tem de pessoas com celular, ou seja, de cada 100 pessoas, pelo menos 86 delas têm ali um smartphone, têm acesso à internet. Ainda assim, ele relembrou que há uma grande, porém, há uma desigualdade de distribuição de acesso a essa rede. A gente vê, mesmo que eu diga que existem mais, como ele fala aqui,
eles têm mais celulares do que pessoas, mas a gente sabe que esse caso aqui tem diversas pessoas que não têm nem isso, não tem nem o celular, e mesmo aqueles que têm, não têm o acesso à internet, e às vezes nem internet, quando tem internet, não é internet de qualidade. Em lugares mais distantes dos centros, dos quais metrópoles do Brasil, a maioria dos planos de internet são pré-pagos, e muitos desses com acesso apenas ao WhatsApp e Facebook, que não são as fontes confiáveis de informação. Então, por muitas vezes a gente vê falando-se que os grupos de WhatsApp, as redes sociais como o Facebook, eles acabam fazendo com que as pessoas acreditem nas fake news, acabem seguindo certas opiniões ali que muitas vezes não são as corretas. Neste caso aí, nesses pontos aí, quanto ao uso dessas duas redes, a gente vê que essas duas redes, principalmente essas duas redes, tem algumas outras, o Instagram, o Twitter, que também fazem parte normalmente desses pré-pagos. Mas são essas redes que elas estão ali juntos nesses planos de internet em celulares, nesses planos mais baratos, elas estão ali vistas como os mais acessíveis, que estão ali junto a essas pessoas. E qual é a motivação de algo como o WhatsApp, o Facebook, estar ali em cada um desses celulares, estar tendo um acesso maior? É justamente para fortalecer a grande mídia, essa empresa, o Meta, né, que é o Facebook se transformou em Meta, para fortalecer essa empresa, porque eles sabem, o Mark Zuckerberg, ele sabe da importância que tem a informação, levar a informação para cada um de nós e nessa informação agregar até a questão da opinião, a questão de trazer até a questão sobre o mercado, ele sabe muito bem quanto a isso. Por isso ele traz toda essa informação, ele traz essa importância sobre essas redes. Manso destacou que, independentemente de seus efeitos serem bons ou ruins, as redes sociais já se afirmaram e não há como voltar ao passado. Por mais que a gente diga que o Facebook ele não é uma mídia confiável, ali tem muita fake news. Eu já, em umas 2 aulas atrás, eu mostrei até para vocês uma pesquisa demonstrada sobre todas as informações passadas dentro da rede do Facebook. É uma média de 80% de toda a informação que está ali, ela é vista como falsa ou parcialmente falsa, ou seja, muita fake news lá dentro. Então a grande dica é não confie em tudo que você vê dentro do WhatsApp, não confie o que você vê dentro do Facebook. Ali poderá ter ali muita fake news. E as piores, a gente vai falar ainda mais sobre a fake news, mas as piores fake news, as piores mentiras são aquelas que não são mentiras puras, são aquelas mentiras que são as mentiras veladas, as mentiras que estão misturadas ali com muita da verdade. E aí fica difícil de você, quando você começa a fazer uma busca para saber se aquele fato ele é mentiroso ou verdadeiro, você encontra em diversos outros locais parte daquela mensagem como verdadeira. Então você acaba aceitando que o todo é uma verdade. A grande discussão é o jornalismo. Qual é o papel do jornalismo quanto a isso? O professor, o Manso, demonstrou se preocupado com a diminuição das verbas, alegando que hoje não existe mais dinheiro para se fazer jornalismo. Fora algumas exceções, não há mais capacidade econômica de bancar a produção de notícias, que é muito cara. Então a gente tem que entender o seguinte: quando uma emissora vai até para fazer algo como um noticiário, gerar ali informações em cima de um noticiário, gera-se ali toda essa informação, mas existe um gasto por detrás quanto àquilo. Toda aquela investigação teve um gasto, os jornalistas para se movimentarem, para estarem ali em busca daquela notícia, tudo isso tem um grande gasto. E aí vale a pena para aquela grande rede simplesmente levar a informação para vocês, o que eles ganham quanto a isso? A gente tem que entender que as grandes emissoras, elas são simplesmente empresas, elas são negócios. Desde 1990, os sistemas de mídia na América Latina têm sido influenciados pelas mudanças internacionais, incluindo a desregulação e a expansão da rede comercial, TV a cabo. A gente sabe que a partir da década de 90,
a rede de TV ela começou a chegar, isso até mesmo a internet já estava ali, mas a TV a cabo, a TV por satélite, essa TV fechada começou a chegar quanto a isso. E com a chegada da TV comercial, tem alguns pontos a serem discutidos. A crescente comercialização da mídia, ou seja, a rede fechada, você já está pagando para ter aquela TV fechada ali. Então é um comércio em cima da própria mídia. A proximidade dos departamentos de marketing das redações, a formação de corporações de multimídia. A gente vê, principalmente nessas redes fechadas, que tem canais simplesmente só para informação. Dando aqui como, citando nomes, a gente tem o canal da Jovem Pan, a gente tem o canal da Globo, Globo News, tem o Band News, tem esses vários canais que são notícias 24 horas. CNN, a Fox News, são notícias 24 horas. Então, se ela passa notícia, pesquisa, tudo, ela faz toda a questão na busca por informações ali, para ficar 24 horas no ar, passando informações, trazendo ali tais informações, qual seria o intuito? O que ela estaria ganhando quanto a isso? A gente tem que sempre até perguntar-se quanto a isso. A queda do modelo da empresa familiar. Era algo que, principalmente a questão da TV e o rádio, tinha muito isso, que era um modelo de empresa familiar, mas ela se transformou em uma empresa real. O profissionalismo nas redações versus a continuidade de partidarismo da mídia. A gente vê também essa questão aí de tal rede, tal canal de TV, ele é explicitamente, a gente percebe que ele está de um lado partidário, ou seja, ele tem um grupo partidário. Ele faz parte da esquerda, faz parte da direita. Ele protege muito ali os partidos que estão no tal centrão. A gente vê isso, a gente vê que certos canais têm ali um certo posicionamento, como eu falei, até nem pela questão só partidária mesmo quanto à política, mas até a questão religiosa. A gente vê que tem canais ali que são puramente religiosos. São canais ali da igreja, mesmo de certas igrejas. Então, eles têm ali em si já a sua própria opinião já formada. Reformas na mídia e regulação na América Latina. Na Argentina, a lei de serviço de comunicação audiovisual aprovada em 2009 estabeleceu limites ao poder dos conglomerados de mídia. Lá eles começaram a ver que essas grandes redes de TV, de rádio, eles tinham muito poder e conseguiam controlar muitas vezes até a questão política. Então essa lei ela impede qualquer companhia privada de televisão de ser dona de mais de 35% da mídia. Requer que a publicidade seja regulada e estipula que licenças sejam renovadas a cada 10 anos em vez de 20. Essas tais licenças são licenças até na questão do governo. Vocês devem estar ligados, devem estar sabendo que muitas das propagandas que vocês veem, algo como está assistindo ali a TV, aí mostra uma propaganda de um canal falando sobre vacinação, falando sobre o horário político, por exemplo. A gente acha as TVs, o horário político, no rádio, a Voz do Brasil. A gente acha que tudo isso, essas grandes empresas estão ali perdendo, são obrigadas, é algo que ficou da ditadura, é obrigado a ceder aquele espaço para que o governo mostre a sua publicidade. Nada disso. Isso aí é uma verba mesmo, o governo ele paga essas emissoras quanto a isso. Ele paga aquele espaço. Paga como se fosse qualquer outra mídia, como qualquer outra empresa chega e quer um espaço ali para fazer a publicidade, o governo tem que pagar quanto a isso. Então, existe essas várias licenças que são estipuladas de tempo a tempo, essas licenças que são contratos são renovados. Inclusive, um dos últimos, agora que a gente viu nesses últimos tempos, é que o novo contrato, a nova licença que foi estipulada, não ficou só pela questão da audiência, mas foi uma partilha entre as várias emissoras. Isso gerou muita questão, a questão até judicial aconteceu, brigas judiciais quanto a isso, porque certas empresas que tinham o top da audiência, recebiam um horário igual às outras empresas, iguais a outros canais que têm menos audiência. Então, será que aquela notícia ela está em busca da audiência, do governo, está atrás de uma audiência, a melhor audiência, ou simplesmente ela tem que estar em todos os canais para levar essa informação a todos? Então, esse é a questão sobre essas licenças, a renovação quanto a essas licenças. Será que tem que ser tratado como se fosse
uma notícia qualquer, uma publicidade qualquer. Então, cada espaço desse aí que chega ao governo, que chega a uma TV dessa aí, o governo levando uma notícia como essa, então ele tem que ser visto, essa licença tem que ser trabalhada. E lá na Argentina, eles regulamentaram isso. Até a questão de uma empresa, a gente vê uma grande empresa de TV aqui que é totalmente privada, lá não pode isso, pelo menos 35% dela não pode ser privado, tem que estar junto ao público, tem que fazer parte do governo, ou seja, o governo tem que estar ali dentro dessas grandes mídias. Por quê? Porque sabe que essas grandes redes é um grande poder, é o visto como quarto poder. Então, esse quarto poder que traz essa informação toda trabalhada, já com opinião, ele tem que passar, os editoriais de um jornal, lá na Argentina, ele tem que passar ainda pelo crivo das pessoas que são vistas como acionistas, os donos daquela empresa. Então, se o governo tem o dedo ali dentro, se o povo tem o dedo ali dentro, então as notícias, as opiniões que vão ser geradas naqueles jornais, naquela grande rede, ele não poderá ser só no intuito de mercado, no intuito só de ganho. Ele tem que ser trabalhado mesmo de uma outra forma. Ele não poderá só estar pelo lado opinativo. Pessoal, vamos dar aquela nossa pausa de 3 minutinhos e a gente já retorna.